Agora eu vou compartilhar. Pronto, agora sim. Então vamos lá, pessoal. A gente começa com o sistema urinário, sistema digestório, depois do urinário, né? Nesse capítulo 3 aí, a gente vai falar de dois sistemas, viu? Primeiro o digestório, depois o urinário, tá? E assim, matéria boa de estudar, porque envolve todo o processo do corpo humano aí, suas necessidades, né? A gente vai falar aí de como acontece esse passo a passo do alimento, da boca, do dente, até chegar na fase final da formação das fezes. E interessante isso, porque tem etapas que são importantes. E vocês não vão ter que aprender e não esquecer até chegar no Enem lá, até o resto da vida aí, viu? Então, o sistema digestório. Bom, primeiramente aqui no sistema digestório, a gente vai ter assim, quais são as partes do corpo humano, né, que vai participar desse sistema aí. Então, aqui na página, acho que página 2 do seu capítulo aí, página inicial lá, aqui vai falar que é a boca, né, a faringe, né, você pode olhar aqui, ó, que vai estar com as numerações, tá? Depois do esôfago, a gente vai ter o estômago aqui embaixo, a gente vai ter o fígado, vai ter a vesícula biliar, vai ter o pâncreas, o intestino delgado, intestino grosso, apêndice, reto e ânus. Então, são 12 os participantes aí desse processo total de caminhar. O alimento vai caminhar do 1 até o 12, tá, gente? É um caminhar. Nesse trajeto, nesse caminho, ele vai passar por algumas regiões onde ele vai receber algumas substâncias. Por exemplo, vocês devem conhecer, eu vou falar sobre o suco intestinal, né? Ou suco gástrico, né? Que é liberado no estômago para ajudar a metabolizar o alimento. É um ácido que nós temos no organismo, onde o pH dele é baixíssimo, acho que é 3 ou 2. Ele é muito ácido, gente. Tanto é que as pessoas que têm refluxo, elas começam a danificar a parte, né, da garganta, a parte da voz, porque esse ácido que está no estômago, ele pode voltar no processo de refluxo. Aí a pessoa pode descascar a boca, né? A pessoa tem que se cuidar rapidamente em relação a isso aí, viu? Então, aqui nessa primeira parte, tem esse processo de numeração, que vai ser os caminhos, né, desse alimento da boca até chegar no nosso estômago. E lembra que na boca, pessoal, a gente vai ter a saliva. Na saliva, a gente já tem a chamada de enzimas, tá, gente? O que são enzimas? São substâncias que vão ajudar no processo de digestão. Na saliva já tem enzima, que é a amilase salivar, que já ajuda a quebrar carboidratos. Quando você come um pão, por exemplo, esse carboidrato que tem no pão, ele já vai ser quebrado em sua quantidade inicial ali pela saliva, tá? Não acontece pela parte das proteínas. A proteína, por exemplo, já não acontece na boca, acontece no estômago já. Tá? Então, assim, em toda parte aqui vai ter uma região de importância para metabolizar o alimento, beleza? Bom, lendo aqui para vocês. O sistema digestório é composto pelo tubo digestório, que vai da boca ao ânus, e pelas glândulas acessórias, que lançam suas secreções neste tubo e agem auxiliando o processo de digestão. Eu vou falar depois de glândulas acessórias, pessoal. São alguns órgãos que liberam líquidos, né, que vão ajudar no processo do metabolismo, tá? Então, eu falo que a figura ao lado vai mostrar essa composição. Os alimentos ingeridos vão entrar no corpo, pela boca, e passar pela faringe, pelo esôfago, até chegar no estômago, onde ficam armazenados por algumas horas. Do estômago, o bolo alimentar segue para o intestino delgado, onde permanece por mais tempo sendo digerido e tendo os nutrientes absorvidos. Por fim, o bolo fecal chega ao intestino grosso, e o que não foi digerido nem absorvido sai do corpo na forma de fezes pelo ânus. Então, olha só, gente. O alimento vai entrar pela boca, logicamente, né? Vai passar pela faringe, pelo esôfago, chega no estômago, que é uma bolsa que a gente tem. Nesse estômago, ele vai receber um suco intestinal, né? Depois do estômago, vai para o intestino delgado. O intestino delgado é lá que acontece a maior parte da absorção do corpo, tá? Vamos colocar aquela parte, né? Que está aqui, ó, nessa região central, que acompanha a seta, o intestino delgado, que ele vai até 3 metros, se deixar, né? Pelo comprimento dele aí. E aqui ele recebe várias substâncias, tá, gente? Por exemplo, a bile, que sai no fígado, não é? Que fica armazenado na vesícula biliar. O suco pancreático, que fica no pâncreas, que ajuda a quebrar alguma substância, igual carboidrato, lipídio. Então, essas glândulas acessórias liberam as substâncias que vai, logicamente, parar dentro do alimento ali para começar a digerir legal. E essa digestão, por exemplo, quando você ingere uma substância, vamos colocar aí um alimento rico em ferro, né? Igual couve, alface, brócolis.
o próprio feijão, essas substâncias elas vão ser absorvidas lá no intestino delgado. O que é ser absorvida? É passar para o sangue, né? É sair daquela parede do intestino delgado, infiltrar a chegar na corrente sanguínea, tá? Então essa absorção acontece em grande quantidade no intestino delgado. E o que não vai prestando vai indo, intestino grosso, né, com muita água e até, logicamente, ser liberado em forma de fezes aí, porque nosso corpo não quer mais, tá? Bom, digestão e absorção. Vamos ver essa diferença aqui, né? Primeiro eu queria falar de absorção, né? Porque, igual eu falei com vocês, absorver, gente, é quando uma substância, ela consegue penetrar e cair na corrente sanguínea, tá? E aqui embaixo fala de digestão mecânica e digestão química. E é importantíssimo isso também, esse processo de digestão mecânica e química aqui. Tá? Eu vou ler um pedacinho, vou dar sequência. Eu vou ler tudo não, tá? Só um pedacinho para dar sequência. Tá lá assim, ó, digestão e absorção. Precisamos nos alimentar para obter vitaminas, sais minerais, carboidratos e outros nutrientes. Por exemplo, lipídios, né? Que é um nutriente importante também. Não sei se falou de proteína aí, tá? E elas participam da construção do corpo, colaboram para o bom funcionamento do corpo também. Para que esses nutrientes cheguem às células, é necessário que passem pelo tubo digestório, ou seja, tubo digestório, gente, esse caminhar que vai da boca até o reto, viu? É o caminhar do alimento. Para o sangue, que é chamado de absorção. Então, se eu pedir para vocês que vocês, né, me descrevam o que vai ser a absorção, na verdade, a absorção é o caminhar do nutriente, né, do tubo digestório para a corrente sanguínea, tá? Então, quando esses nutrientes eles saem do tubo digestório e vão para a corrente sanguínea, basicamente é um processo de absorção, tá? Isso acontece principalmente no intestino delgado, tá, gente? Vai ter imagem, vamos ver depois essas imagens aí. E assim, a gente tem dois tipos de digestão. Aqui embaixo está falando também, ó. Primeiro eu vou falar que a digestão ela vai ser responsável por realizar a transformação do que é ingerido, né, em relação ao nosso corpo. O que é isso? Eu vou pegar e vou mastigar o arroz, o feijão, e esse arroz e feijão, pessoal, ele vai sofrendo as mudanças no caminhar do tubo digestório. Essas mudanças sofridas, a gente fala que é uma digestão, tá, gente? Tanto pode ser mecânica, pode ser química. O que vai ser essa mecânica aí? Quando você pega, por exemplo, um alimento e coloca na boca, o triturar o alimento, o quebrar o alimento, já vai ser uma digestão mecânica. Então, a gente fala que a digestão mecânica é você colocar o alimento em pedaços menores. Isso acontece na boca já, por ação dos dentes, tá? Agora, a digestão química é diferente. A digestão química é quando as substâncias liberadas no tubo digestório começam a mudar o alimento. Igual eu falei com vocês, ó, o arroz e o feijão que você ingere, o pão, ele vai mudando e vai liberar fezes, não é? Poxa, para o arroz, para um pão, para o alimento mudar no corpo humano, ele sofreu uma transformação química, uma digestão química, tá? E essa digestão acontece por meio de líquidos que o nosso corpo libera nessa trajetória do tubo digestório, tá? Então, olha só aqui, vou voltar aqui, ó. Então, quando você pega o alimento, coloca na boca, esse alimento vai descendo aqui, vai descendo, vai passando aqui até chegar no reto que sair por forma de fezes, ele vai recebendo líquido, substâncias, que vai mudando o alimento. Essa mudança é uma transformação química, é uma digestão química, tá? Eu vou ler com vocês essa parte aqui, ó, que fala assim, existem dois tipos de digestão, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica consiste em diminuir, por meio da mastigação ou de outro processo, ou seja, né, diminuiu, quebrou, o tamanho dos alimentos. Já a digestão química consiste na quebra por meio de enzimas digestivas das grandes moléculas de carboidratos, de lipídios e proteínas em moléculas simples que possam ser absorvidas. Então, olha só, a função de uma digestão é você transformar o alimento, né? Tanto que uma digestão química, um processo químico. Química é quando você altera a substância. E o que vai acontecer, gente? Quando eu falar de carboidrato, é açúcar, né? Lipídio, gordura, proteína. A gente sabe que está na carne, né? Que é a união de aminoácidos lá. Só que essas moléculas, elas têm que ser quebradas. Porque se você não quebrar essas moléculas, o seu corpo não consegue absorver. Se você ingere um pão, pessoal, o seu corpo precisa quebrar as moléculas de açúcar que tem nesse pão para ser absorvido. E eu vou comentar com vocês um processo que muitos devem conhecer, a intolerância à lactose.
A lactose, gente, é um açúcar, um carboidrato. Se o corpo da pessoa não consegue quebrar esse carboidrato, ela tem a intolerância à lactose, ou seja, ela vai ter diarreia. Quando ela alimentar de uma substância que tem, né, essa lactose, ou seja, que tem esse açúcar que tem no leite, o corpo dela não vai aceitar. Então, ela não vai conseguir digerir e vai liberar em forma de fezes. Só que, para isso, ela pode, né, ter os seus sintomas ali de passar mal. Então, o corpo tem que quebrar a substância para ser absorvido. Se não quebra, ela vai ter alguma dificuldade. Aí, no caso da lactose, a intolerância à lactose não quebra o carboidrato da lactose. E a pessoa tem dificuldade, né, no processo metabólico lá, digestivo, tá? E quem faz acontecer esse processo de digestão química são as enzimas. O que são essas enzimas? São substâncias que aceleram as reações. Tanto que na química a gente tem algumas enzimas importantes que a gente vai estudar no nono ano, até mesmo em prática de laboratório, para acelerar uma reação química, tá? Acontecer mais rápido ali. Aqui embaixo fala, ó, essas enzimas digestivas atuam acelerando o processo de quebra, fazendo com que a chegada de nutrientes às células ocorra em tempo hábil para a manutenção da vida. Tais enzimas também possuem atividade específica, ou seja, existem enzimas para digerir os carboidratos, outras para digerir lipídios e outra para digestão de proteínas. Tá? Então, cada enzima vai ter uma função específica de quebra de alimento. No corpo vai ter enzima que vai quebrar carboidrato, que vai quebrar lipídio e que vai quebrar proteína. Tá bom, pessoal? A gente vai detalhar mais sobre essas enzimas quando eu falar de suco pancreático, da bile, tá, gente? Viu? No suco entérico, tá? Isso aí vai ser detalhado com vocês aí, tá bom? Vamos seguindo aqui. E aqui vai ter um processo de ilustração que eu acho interessante essa ilustração aqui. Por quê? Porque essa ilustração, ela mostra a quebra de uma substância, né? Pensa bem aqui, ó. Imagina só que esse conjunto de bolinhas, né? Tá? A imagem também é ruim aí, tá? Mas esse conjunto aqui, ó, seja só uma molécula, tá vendo? Porque geralmente o açúcar é isso aqui, gente. O açúcar, ou uma proteína, um lipídio, uma gordura, é como se fosse uma corrente. São várias moléculas, uma colada na outra ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, se você ingerir uma substância, tá vendo, em forma de corrente, que tá igual isso aqui, ó. Quando você for digerir ela, ela vai ter que liberar cada gomo dessa corrente aqui. Então, quando há liberação, no caso aqui vai ser uma proteína, ó, que é formada de aminoácidos, tá? Quando há liberação dessas, no caso desses aminoácidos aqui, ó, que são esses gomos da corrente, aí o seu corpo começa a fazer o quê? Começa o processo de absorção. Então, olha só, o início ela vai estar colada em forma de corrente, depois ela faz o quê, gente? Ela começa a se soltar. E quando se solta, tá vendo? O nosso corpo começa a absorver esse processo aí. Poderia ser um carboidrato, poderia ser um açúcar, poderia ser uma gordura. Aqui, no caso, é uma proteína. Mas eu queria falar que acontece com todos, tá, gente? Você ingere uma substância que é grande, né? Igual eu falei, em forma de corrente, e o seu corpo começa a quebrar essa substância. Aí, quando quebra, esses pequenos pedaços são ingeridos por seu corpo, lá no intestino delgado. Aí passa para o seu sangue. É isso que o seu corpo tem que fazer, tá? E aqui embaixo fala assim, ó, o processo da digestão de proteínas, carboidratos e lipídios é denominado de hidrólise. Significa quebra pela água, tá? Ou quebra pela água. É necessário água para ajudar na quebra. Ou seja, é necessário, além das enzimas digestivas, que aceleram as reações de uma molécula de água para quebrar essa substância em partículas menores. Sendo assim, dizemos que a digestão e a absorção são as duas principais funções do sistema digestório. Digestão, a mudança do alimento, né? A quebra do alimento em pedaços menores, e a absorção é quando esse alimento vai para o sangue. Tá, gente? Acho que ficou meio claro para vocês aí, não é? Eu acho que deu para associar. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha para mim que eu paro aqui, viu? E a gente faz aí as perguntas necessárias, tá? Pessoal, escutem aí. O trajeto do alimento. Os alimentos que ingerimos diariamente passam pelo processo de digestão. Ele transforma o alimento em nutrientes que nosso corpo é capaz de absorver. Os órgãos e as estruturas responsáveis por esse processo compõem o sistema digestório. A digestão se inicia na boca.
Essa estrutura é responsável por diminuir o tamanho dos alimentos por meio da mastigação. Ela também é responsável por iniciar a digestão de carboidratos utilizando a enzima amilase salivar. O alimento, quando engolido, se desloca para a faringe, estrutura tubular comum aos sistemas respiratório e digestório. Durante a deglutição, a epiglote fecha a abertura da laringe, evitando que o bolo alimentar entre nas vias respiratórias. Dessa forma, o alimento alcança o esôfago. O esôfago, então, recebe o bolo alimentar e o conduz para o estômago por meio dos movimentos peristálticos. O estômago armazena o alimento e o mistura ao suco gástrico. Ele contém o ácido clorídrico e a enzima pepsina, que auxiliam a decomposição do alimento. O duodeno, primeira parte do intestino delgado, recebe o alimento parcialmente digerido. Ele é então misturado ao suco pancreático e à bile. O suco pancreático é responsável por neutralizar a acidez do alimento que vem do estômago, além de conter enzimas que digerem carboidratos, lipídios e proteínas. Já a bile, produzida pelo fígado, tem a função de auxiliar a digestão das gorduras, gerando uma maior superfície de contato para a ação enzimática. Além disso, as paredes do duodeno são capazes de produzir enzimas digestivas, que também contribuem com a digestão química. Após ser processado no duodeno, o alimento alcança o jejuno e o íleo, outras duas partes do intestino delgado. Juntos, eles possuem cerca de 5 metros de comprimento. Eles desempenham uma função primordial na absorção dos nutrientes que estão em sua forma mais simples. Para isso, eles apresentam vilosidades e microvilosidades, estruturas que aumentam a superfície de contato dos alimentos com a parede do intestino. Os resíduos que não foram absorvidos são direcionados para o intestino grosso. A principal função desse órgão é absorver água e sais minerais do bolo fecal. Na parte final do intestino grosso há uma estrutura chamada reto. Nessa região, o que restou do bolo fecal e não foi absorvido passa a se chamar fezes. As fezes são então eliminadas por meio da abertura do ânus. Todo mundo deu para entender e deu para escutar? Então, assim, gente, ó. A gente vai ter, né? Peraí. A gente vai ter a aula que vai falar sobre essas partes também, viu? Falou do jejum do íleo, né? São partes do intestino delgado, das microvilosidades, né? Tem até uma doença que refere-se ao glúten, por ação das microvilosidades. O material vai falar depois, tá? Pode deixar, viu? E assim, eu vou deixar para continuar a próxima aula, a parte boa, que tá faltando 3 minutinhos para acabar a aula, eu vou só tirar a dúvida de quem tem agora aí, tá? E a gente continua na próxima aula aí, viu?